agradeço a Deus por esse dia que o Senhor, Ele nos concedeu para que nós estivéssemos aqui juntos. São momentos especiais que ficarão na nossa lembrança e também na lembrança de Deus, porque dia quando nós chegarmos lá no céu, estará escrito esse momento que nós estamos aqui. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado e adorar em espírito e em verdade. Ou seja, tem que estar aqui você, o seu corpo e a sua alma. Corpo, alma e espírito. Aí a gente vai conseguir adorar, porque o Senhor diz na sua palavra, no livro de Eclesiastes 5, ele diz que guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor. Esse pé que a Bíblia fala, espiritualmente falando, é o nosso pensamento. Nós temos que estar com o nosso pensamento totalmente ligado em Deus nesse momento. Tem que ser 100% dele. Quando ele entra por essa porta, o mundo não existe mais. É um momento exclusivo seu e de Deus. É você e Deus, Deus e você. Não existe mais ninguém. Por quê? Quando você entrou, você já trouxe os seus problemas e entregou para o Senhor. Então agora, você não vai se lembrar dos seus problemas mais. Entregou a Ele. Então agora você vai só o adorar. Aí adorando, enquanto você adora, Ele visita a tua casa. Enquanto você adora, Ele liberta, Ele expulsa os demônios. Quando você adora, o milagre vai acontecendo. Por isso que a gente tem que adorar. Então, amados, eu quero ler o texto da Bíblia aqui, que se encontra no livro de nosso irmão Jó. Jó fica nas costas de Salmos. E Jó é uma história, é um livro poético e também um livro histórico. O livro de Jó foi o primeiro livro a ser escrito da Bíblia. E esse livro de Jó foi escrito por Moisés. E também a gente vê que essa história de Jó foi uma história real. Não foi um conto de fada, não foi uma ideologia, não foi uma historinha contada para chamar a atenção de Oliver, não, foi um fato real, tá? E esse livro de Jó deixa bem claro o sofrimento de um homem que era fiel a Deus, um homem que não merecia em nenhum momento passar por aquilo que ele passou, embora sendo ele um pecador, porque todo vivente é pecador. Mas Jó, ele era tão justo, que a Bíblia diz que se a salvação fosse pelas obras, Jó seria um desses que seria salvo, Então, a gente vê que ele era um homem justo. No capítulo 1 diz assim, havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este era homem sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do dever. Quem está falando aqui é o próprio Deus. Deus dando testemunho de um homem para o próprio Satanás. Por quê? Porque Deus viu em uma determinada reunião dos filhos de Deus, que são os anjos. A Bíblia não diz como isso aconteceu, mas se sabe que Satanás teve acesso a essa reunião. E tendo acesso, o Senhor o viu rodeando ali em volta. E o Senhor lhe perguntou: de onde vem Satanás? E Satanás disse: de rodear a terra e passear por ela. Deus perguntou por que não sabia? Ele perguntou simplesmente para despertar o diálogo, para ver se o diabo iria dizer onde estava. Por quê? Porque Deus viu quando Satanás estava rodeando, investigando a vida de Jó. Por que Satanás estava investigando a vida de
Jó? Porque Jó era um homem que era muito abençoado por Deus. Por que Jó era abençoado por Deus? Porque Jó era o tipo de homem que Deus dava a ele e ele não metia o que Deus dava a ele. Ele pegava o que Deus dava e investia no reino de Deus. Se você for para o capítulo 28, 29 e 30, você vai ver que quando você lê, você vai ter vergonha de você mesmo. Quando eu leio capítulo 28, capítulo 29, capítulo 30 de Jó, eu fico dizendo, meu Deus, falta algo em mim. Eu quero ser melhor. Porque Jó, quando via um desempregado, ele entregava. Quando ele via um doente, ele dava remédio para ele. Quando ele via um endividado, ele pagava a dívida. Quando ele via um nu, ele vestia. Quando ele via um triste, ele alegrava. Quando ele via um perdido, ele o achava. Então, Jó era um homem muito justo. Jó não humilhava ninguém. E a Bíblia diz que Deus ia dando esse homem, e esse homem ia usando o dinheiro que Deus lhe dava, a riqueza que lhe dava, e ajudando o seu próximo. Tá? E a gente vê que chegou um momento em que a fé, a nobreza, né, o amor fraternal daquele homem era notório em toda a terra de Uz, né, de Ur. E agora chamou a atenção de quem? Satanás. E Satanás soube que tem um homem aí embaixo na terra que está virado. Porque esse homem está fazendo bondade, ninguém fica triste perto dele não. O homem é tão bom que quando chegava, qualquer pessoa que chegasse diante de um senhor de idade que tivesse cabelo branco, a pessoa tem que fazer assim, ó, reverenciar a pessoa. Mas quando as pessoas de cabelo branco via Jó, não era Jó que reverenciava, os brancos de cabelo branco, os idosos, se levantavam para saudar Jó, com medo de respeito. E aí Satanás soube disso tudo e disse, rapaz, a gente precisa investigar esse camarada para ver se ele realmente é o que dizem. Se ele é o que dizem. O que eu quero dizer com isso? Não eu, mas a palavra de Deus. Vai ter um dia, Sil, vai ter um dia que Deus, o próprio Deus, vai permitir que eu e você seja provado na nossa fé. Se você já foi provado, amém. Se está sendo provado, Deus está com você. E se ainda não foi, você vai ser. Mas isso é ruim? Não, é bom. Porque na hora da prova, Deus está lá do lado de cada um de nós. E a gente sabe que quem está com Deus perde uma batalha, já é mais do que vencedor. Então, é melhor ser provado por Deus do que ser provado sem Deus. Porque ser provado sem Deus é a primeira covardia de Satanás. Porque ninguém consegue vencer Satanás estando sozinho. Mas com Deus, não tem como perder para Satanás. O próprio Deus diz, olha, resistir ao diabo e ele foge de nós. Está entendendo? Então, Satanás agora investiga e vê lá, rapaz, tem que pegar o erro desse cara. Quando Satanás investigou, ficou por ali, não viu muita coisa, e na reunião que ele chegou, Deus queria saber por que ele estava investigando. Deus sabe, mas perguntou, de onde vem? De rodear a terra e de passear por ela. Aí o Senhor diz agora, o Senhor viu, né? Viste o meu servo Jó, homem. Aí ele diz, homem sincero, reto e temente a Deus, e que se desvia do mal. Eita, que testemunho, né? Será que Deus pode dar um testemunho desse de mim e de você? Será que você é sincero? Será que você tem sido reto? Será que você tem se desviado do mal? Eita! Porque tem gente que tem prazer no mal, né? Não se desvia do mal, não. Né? Tem prazer em fazer o mal. Está vendo que o mal vai levar para o inferno, mas não se desvia dele. E não existe meio termo, ou você é de Deus ou você é do diabo. Ou você é do bem ou você é do mal. Se está no mal é porque você não é de Deus, é do diabo. E se morrer, vai para o inferno. Então, amados, será que nós estamos nos desviando do mal? O mal é tudo aquilo que vai contra
Sinceridade não é você pegar uma pessoa e dizer, olha, estou a 5 quilos, eu quero te dizer assim, na tua cara. Não, isso não é sinceridade, não. Isso não é sinceridade. Isso é arrogância e desabafo, falta de educação. Tá? A pessoa que é sincera, ela chama a outra, se ela foi ferida por aquela outra, ela chama a outra em particular e diz, eu fui ferido por você. Eu estou muito triste, mas eu quero te perdoar e dar um abraço naquela pessoa. Está entendendo? A pessoa quando é ferida, não deve ferir também não, porque aí está assim com a minha moeda. Está entendendo? Então, se alguém te feriu, você tem que dar o outro lado. O outro lado é o lado bom que você tem. É não agir da mesma maneira. Porque, irmão, quando alguém te fere, você procura ferir, você é igual àquela pessoa, talvez até pior. Está entendendo? A pessoa está gritando com você, você tem que gritar mais alto que a pessoa, você é pior do que a pessoa. Então, a gente não deve se igualar a ninguém que queira baixar o nível. Está entendendo? A gente não deve se igualar ou querer ser igual a ninguém que queira, né, de alguma maneira te humilhar, te colocar para baixo. Não. Existe um remédio muito bom para todo aquele que te agride e que te agride verbalmente, que tenta atiçar, né, que tenta fazer você se irar. O melhor remédio é você ficar calado, não dar uma palavra, porque o silêncio às vezes dói mais do que uma tapa. Fica calado. E aí, será que nós estamos sendo sinceros? A sinceridade é uma transparência, uma demonstração de amor que vai além daquilo que foi demonstrado pelo outro lado. Então, sincero, se desviava do mal, ele também era reto. Reto, ele andava em retidão. Retidão quer dizer o quê? Retidão diante do Senhor, ou seja, ele era cumpridor daquilo que agradava a Deus. Ele gostava de servir a Deus, ele gostava de praticar a vontade do Senhor. A própria Bíblia diz que enquanto os filhos de Israel estavam na deserteira, estava curtindo a vida nas madrugadas, ele dizia assim, eu vou apresentar sacrifício de holocausto a Deus, porque quem sabe meus filhos não estão pegando contra Deus. Era os filhos na balada e Jó no jejum lá, no sacrifício, prestando sacrifício a Deus. Está entendendo? E aí Deus olhava aquele homem e viu que ele era um homem que realmente merecia, né, o testemunho daquele. Aí o diabo diz assim, também tu tens abençoado a obra de suas mãos e tem dado tudo que ele quer. O diabo fica atento. Tiras o que ele tem, verás que ele te negará Deus da tua face. Aí Deus sabia que Jó não servia a Deus por interesse, porque nesses últimos dias tem muita gente que serve a Deus por interesse. Está entendendo? Tem gente que está na igreja porque quer um emprego. Quando pegar um emprego, vai passar por 3 meses aqui e tchau. Tem gente que está na igreja porque está querendo uma cura. Assim que for curado, depois do emprego para o mês, tchau. Tem gente que está na igreja, irmão, porque está querendo usufruir de alguma coisa que tem no bolso de Deus. Está querendo tirar alguma coisa de Deus. Tá? Mas quem perde não é Deus, porque Deus tem abundância, não lhe falta. Quanto mais ele dá, mais ele tem, porque ele é riquíssimo. Quem tem que ter cuidado é nós, porque eu posso pegar algo que Deus tem, ir para o mundo e depois partir até para o inferno. Você lembra do filho pródigo? O filho pródigo estava de olho no teu pai e vinha. Por que ele não foi para o mundo sem pegar a herança do pai? Por que ele não foi embora? Aí Deus disse, dá a herança que me pertence. O pai não tinha morrido, mas o pai deu. E aí ele foi para o mundo. O que aconteceu com ele? Quebrou a cara e depois teve que voltar. É assim que acontece, irmão. Se a pessoa estiver servindo a Deus com duplo pensamento, coxinhando em 2 pensamentos, Deus vê. Agora, muito Deus até dá. Por quê? Porque naquele dia ele vai ter o que dizer de Deus. Deus vai dizer, eu te dei, eu te abençoei, tu que não me honrasse. Está entendendo? Eu me lembro de um homem, um obreiro que eu conheci, que ele era uma bênção na casa do Senhor. Aquele homem era tão trabalhador, que quando eu era novo convertido, eu tinha inveja dele, eu quero ser obreiro feito ele. E eu disse assim, rapaz, porque a gente deve ser imitador, inveja nesse caso não é pecado. Porque o apóstolo Paulo disse, ser meus imitadores como eu sou de Cristo. Se alguém faz a obra de maneira excelente, eu quero imitar aquela pessoa. Está entendendo? Imitar o que respeitar
aquele homem era uma bênção. Ele ficava na porta, ele ajudava as idosas, ele era sorridente, ele era cooperador, ele estava em todo canto, ele era um homem que eu olhava assim para ele como novo vestido, eu achava bonito. E eu fui orar, porque aquele homem vinha de empregado. E eu fui orar pedindo a Deus para aquele homem. Deus, ele é tão ativo na tua obra, ele é tão bom na tua casa, dá um emprego para ele, Deus, dá um emprego para ele. E eu comecei a interceder por ele para que ele tivesse um emprego. E não só eu, como também a igreja, eu acredito. E veio aquela intercessão minha e de algumas pessoas que estavam orando para que ele tivesse um emprego, porque ele pedia na igreja. Deus lhe deu o emprego. E quando ele deu o emprego, Deus deu emprego para aquele homem, não demorou muito. Em poucos meses, ele arrumou uma outra mulher, deixou a esposa cheia de filhos e foi embora para o mundo e desapareceu. Está entendendo? Então, que a gente não venha agir com falsidade para com Deus. Que a gente venha ser sincero, que a gente venha ser reto, que a gente venha se desviar do mal, que a gente venha ser um homem como Jó foi. Porque Deus vai ter prazer em falar bem de nós, Deus vai ter prazer em nos abençoar. E eu sei que todos nós que estamos aqui precisamos de uma bênção da parte do Senhor. E nesta noite Ele quer te abençoar, mas ao mesmo tempo que Ele quer te abençoar, Ele está preparando o teu coração para que você, no momento em que receber a bênção que Ele tem para te dar, você não venha se desviar. Está entendendo? Deus sempre falou isso para o seu povo: quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te deu, não fazeis como os demais das outras nações que adoram, que idolatram, faz assim, 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 assim. Deus sempre está alertando. Por quê? Porque é tendência de Deus enriquecer todo aquele que chega diante dele. Deus vai te abençoar tremendamente na terra. É só você obedecer. Mas entende uma coisa? Não deixe que as riquezas que Deus vai te dar, não deixe que as bênçãos que Deus vai te dar te corrompa, não. Porque se é para te perder, é melhor que ele não dê. Não é verdade? É melhor que ele não dê. Então é melhor muitas vezes a pessoa ficar na prova e ir para o céu do que ter uma grande bonança e ir para o inferno. Então Deus tem o melhor para mim e para você. Então, se você está sendo provado na sua fé, como já foi, segura, aguarda, sustenta, persevera, levanta a cabeça, não desista, tenha bom ânimo, porque o que há de vir virá e não tardará. Jó foi provado, adoeceu, foi humilhado, desprezado, foi pisado de certa forma, mas ele não desistiu, porque ele disse: olha, eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará ao meu favor. Ele disse também: olha, primeiro eu quero uma grande multidão, o desprezo da família me apavore, mas eu me calo e não saio da forma. Está entendendo?